Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da quinta semana, celebramos também a memória de São Paulo Miki e seus companheiros que foram evangelizar o Japão e lá sofreram o martírio por amor e fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, que ali diante daquela realidade de contexto que o imperador primeiramente permitiu que eles pudessem evangelizar e depois não quis mais que o cristianismo adentrasse naquela cultura, adentrasse nos corações, e assim levou São Paulo Miki e seus companheiros ao martírio, porque não desejava, estava se opondo ao Evangelho de Jesus, que estava se expandindo e gerando muitos frutos naquele período, naquele tempo, ali na região do Japão. Mas hoje nós ouvimos e começamos um novo tempo na primeira leitura, nós começamos a ouvir o livro do Gênesis, que nos narra este relacionamento primário de Deus com o ser humano. Deus, o Deus inacessível, o Deus invisível, o Deus que existe desde toda a eternidade, que começa a mostrar, a se revelar à humanidade, a todos nós, que nós ouvimos o relato da criação, o início do livro do Gênesis. E o relato de hoje, ele está pela metade, para no quarto dia. Sabemos que Deus criou em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. E hoje nós ouvimos até o 4º dia, que mostra essa criação do cosmos. Deus que cria todas as coisas por bondade. Deus que cria todo o universo por amor. Deus que cria todas as coisas como expressão da sua plenitude. Deus que é uno e trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vive esse relacionamento de amor entre eles, a plenitude do amor entre as 3 pessoas, e essa plenitude de amor que se transborda na obra criada, na criação. Por isso que o autor sagrado vai nos trazendo, vai nos mostrando como Deus criou, como Deus quis criar todas as coisas, colocando no centro a pessoa humana. A pessoa humana. Nós bem sabemos também que o livro do Gênesis, ele deve ser feito a partir de uma leitura espiritual, não uma leitura histórica, mas uma leitura espiritual, colocando que tudo vem de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o Onipotente. Para que quando nós olhamos, contemplamos a obra criada, tudo aquilo que foi criado por Deus, nós possamos reconhecer a bondade de Deus, a paternidade de Deus, a onipotência de Deus. E o autor sagrado faz questão de dar evidência a essa onipotência de Deus para quebrar, para romper definitivamente com o politeísmo, que diziam que iam endeusando outras coisas, endeusando o cosmos, as estrelas, o sol, a lua, iam fazendo eles como deuses. E aí o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, se posiciona, trazendo para nós esse relato da criação, dizendo que não. Enquanto o Senhor, o Deus de Israel, Ele é o único Deus, Ele é o onipotente, Ele é o Pai, o Criador de todas as coisas. Não devemos adorar a criatura, mas colocar Deus, o Criador de todas as coisas, como centro de nossas vidas. Então o autor sagrado tem como objetivo este rompimento com a idolatria, com o politeísmo que era gritante, que era latente naquele período do qual ele escreveu
o livro do Gênesis inspirado pelo Espírito Santo. Isso é importante para nós, porque não diferente do tempo que nós vivemos também um tempo de idolatria, que idolatramos as pessoas, idolatramos o dinheiro, idolatramos o poder, idolatramos a nossa própria imagem, a nossa autoimagem, essa idolatria dolorosa, massacrante, que a pessoa adora a si mesma, a sua autoimagem. Ela tem que ser sempre bem vista, sempre aplaudida, sempre amada, sempre adorada pelo outro. Mas nós somos chamados, amados irmãos e irmãs, a reconhecer que não devemos adorar as criaturas, mas o Criador. Porque a nossa felicidade está aos pés do adorador, ou aos pés do Criador, melhor dizendo. A nossa felicidade, a nossa liberdade, a razão da vida humana está aos pés de Cristo, aos pés do Criador de todas as coisas, e não colocando outras coisas no centro das nossas vidas e tirando Deus do centro, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor. É importante, e não poderia deixar de dizer isso, ecoando as palavras do nosso Papa Francisco, a humanidade vive num processo doentio de idolatria a tal ponto, que começa a adorar os animais, a colocá-los e evidenciá-los e valorizá-los mais do que as pessoas. Vejam, tudo que Deus fez é bom, nós ouvimos hoje. Tudo que Deus fez é bom, tudo, mas nada acima de Deus e nada acima do bem do ser humano. Nada deve estar acima de Deus, de tudo que Ele fez, nada. E nada deve estar acima da dignidade da pessoa humana, porque o centro da criação é o ser humano, é os filhos de Deus, eu e você somos nós. Mas como o Papa Francisco nos dizia, e isso é importante dizer para nós tomarmos consciência, nada contra quem ama, quem gosta, nada disso. Mas percebam, essa supervalorização que se vai se dando às criaturas. E vai desfigurando a dignidade da pessoa humana. Deus criou todas as coisas, e são coisas boas, e viu que era bom. Mas sobre o que Ele soprou o sopro da vida, foi a pessoa humana. Repito, nada acima de Deus e nada acima do valor da dignidade da pessoa humana, nada. Porque, infelizmente, nós vamos deixando se envolver pela cultura, por aquilo que é bonito, por aquilo que é interessante, por aquilo que está mascarado com um discurso, e isso vai adentrando dentro da nossa vida, e nós vamos supervalorizando animais ou tantas outras coisas, e esquecendo da dignidade da pessoa humana. E esquecendo que nós estamos no centro da criação, tudo está ao nosso favor, tudo está à nossa disposição. E o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Isso é importante para nós, e o autor sagrado, naquele ambiente que escreveu o livro do Gênesis, as narrativas da criação, que são duas narrativas, o capítulo 1 e o capítulo 2, com esse rompimento idolátrico, com esse rompimento do endeusamento das criaturas e a abertura do coração do ser humano ao Deus Criador. O único que pode dar a nós a felicidade, o único que pode saciar o desejo do mais íntimo da nossa alma de liberdade, que não está escondido nas criaturas, está escondido em Cristo Jesus. Por isso que nós ouvimos o evangelho de hoje. Este movimento das pessoas, que Cristo começa a atrair as pessoas a Ele. É o cumprimento das profecias messiânicas, que diziam que todos os povos iriam ao encontro do Messias, porque o Messias tinha uma força de atração, porque Ele sim deve ser adorado, porque Ele é Deus. E essas pessoas que nós ouvimos no Evangelho, eles iam atrás, eles corriam, eles foram até Jesus, desejavam tocar ao menos a hora do seu manto para serem curadas, porque lá, aos pés de Jesus, é que o verdadeiro discípulo de Jesus encontra a sua liberdade. Aos pés de Jesus que nós encontramos a nossa felicidade. A primeira leitura nos mostra o Deus Criador de todas as coisas, que criou tudo pela palavra.
mas a idolatria afastou o ser humano de Deus. O evangelho de hoje, o Deus Palavra, que se fez homem em Jesus Cristo, o rosto misericordioso de Deus, que atrai os pecadores para que aos seus pés sejam curados, sejam purificados e sejam verdadeiramente livres. Hoje é o dia de romper com as idolatrias e colocar a nossa vida mais uma vez aos pés do Criador, para que Ele possa nos dar a verdadeira vida, a verdadeira liberdade que nós tanto desejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.